É preciso compreender o que é um Estado. Um Estado é o instrumento dos poderosos para permanecer no poder e expandir seu poder. Isso é o Estado. A instância mais alta no Estado é o governo. Ele serve aos poderosos e deve cimentar ou até expandir o poder deles. É só isso? O essencial é compreender o Estado. Sempre ouço. O Estado somos nós, todos votamos, etc. Tudo isso é ilusão para o público. O Estado não somos nós. O Estado é essa minoria minúscula. E essa minoria ficou cada vez menor. E cada vez mais poder se concentrou em cada vez menos mãos, e é exatamente o resultado dessa concentração de poder que estamos vivenciando agora. Outra estratégia pérfida, Sr. Wolf, é a introdução do chamado software de vinculação de dados Palantir. Fiquei realmente sem fôlego há algumas semanas quando Alexander Dobrindt avançou com isso. Este software reúne fluxos de dinheiro, perfis de movimento, comportamento em redes sociais e biometria. Será que já estamos em um sistema de crédito social alemão, só que embalado de uma forma diferente? Porque a gente gosta de olhar para os chineses, para outros países e se surpreende com o quanto eles são atrasados e antidemocráticos. Mas aqui entre nós isso é introduzido de forma tão pérfida, silenciosa e sorrateira. Sim, esse é realmente o caso. Na minha opinião, Palantir talvez seja hoje a empresa mais poderosa do mundo. Porque a Palantir acabou de ser contratada por Donald Trump para criar esse banco de dados sobre todos os cidadãos americanos. A Palantir organiza dados para agências de inteligência dos Estados Unidos da América como CIA, FBI, Agência de Segurança Nacional e também para o Pentágono, incluindo o Exército Americano. A Palantir também seleciona os alvos de guerra para a Ucrânia e para Israel. E o que é muito interessante é que a Palantir, aparentemente, agora também pode gerar guerras por conta própria. E é o seguinte, os americanos atacaram o Irã junto com os israelenses. E o pretexto foi que o Irã estava prestes a possuir armas nucleares. O pano de fundo de toda essa história foi que a Agência de Energia Atômica em Viena divulgou documentos e depois os americanos e os israelenses repassaram que isso realmente era o caso. Quem organiza os dados da Agência de Energia Atômica em Viena? Ninguém menos que a Palantir. Então isso é incrível, onde a Palantir está envolvida em tudo. Interessante também a história do fundador da Palantir, Peter Thiel. Antes de fundar a Palantir, ele foi um dos patrocinadores e mentores de Mark Zuckerberg. Mark Zuckerberg fundou-se no Facebook em 2004, em fevereiro de 2004. No mesmo mês, a Defense Advanced Research Projects Agency americana, que é na agência de pesquisa do Departamento de Defesa, encerrou um projeto. Esse projeto era o mesmo que Trump concedeu à Palantir, criar um banco de dados para todos os americanos. Peter Thiel percebeu que não precisava fazer isso pelas costas. Você pode fazer isso abertamente, convidando pessoas a se registrarem no Facebook e coletando todos os dados por lá. A Palantir coletou bilhões de dados do Facebook e Peter Thiel integrou o conselho do Facebook por mais de 20 anos. É incrível como tudo isso está interligado. Você tem talvez mais informações sobre como, por exemplo, Friedrich Merz ou uma Ursula von der Leyen se relacionam com a Palantir? Você está mais do lado da proteção do consumidor ou é mais a favor de implementar esse tipo de software em larga escala na Alemanha a médio prazo? Existe uma ligação simples. Friedrich Merz foi presidente do Conselho de Supervisão da BlackRock Alemanha. Os maiores investidores institucionais na Palantir são 3 empresas: Vanguard, BlackRock e State Street. Então aí você vê a conexão direta, a ligação comercial direta entre os dois. Curiosamente, o chefe da BlackRock, Larry Fink, faz parte do Conselho do Fórum Econômico Mundial. No Conselho do Fórum Econômico Mundial, nos primeiros 3 anos de Larry Fink, também estava Ursula von der Leyen. Ou seja, sempre existem relações diretas entre todas essas figuras. Eles trabalham nos bastidores, todos colaborando entre si. O que acho muito interessante aqui, na sua opinião, Sr. Wolf, existe algum governo no mundo em que o senhor confie que haja no interesse do povo? Pois, de certo modo, todos parecem corrompidos. Zeya, BlackRock, Peter Thiel, Donald Trump, von der Leyen, Merz. Eles parecem, de alguma forma, seguir o mesmo roteiro. É preciso entender o que é um Estado. Um Estado é o instrumento dos poderosos para permanecer no poder e expandir seu poder. Isso é o Estado. O governo é a instância mais alta do Estado, servindo aos poderosos para consolidar ou expandir seu poder. É simples assim. O fundamental é entender o Estado. Eu ouço sempre a frase, o Estado somos nós, todos nós votamos e assim por diante. Isso tudo são ilusões para o público.
O Estado não somos nós, mas uma minoria que ficou ainda menor. E cada vez mais poder se concentrou em cada vez menos mãos. E é exatamente o resultado dessa concentração de poder que estamos vivenciando agora. Sr. Wolff, como superamos essa crítica ao Estado e às elites? Porque a narrativa parece bem simples. O Estado é mau, as corporações são poderosas e nós, cidadãos, somos de certa forma impotentes. Sim, precisamos mexer na Constituição. Isso é algo que eu já venho pregando há muito tempo, então precisamos mexer na Constituição. Precisamos reconhecer, há dois instrumentos de dominação. O dinheiro é um instrumento de dominação há milênios. Quem tem muito detém poder. O segundo instrumento de dominação surgiu nos últimos 50 anos. São os dados. Quem tem muitos dados tem muito poder. E enquanto esses dois instrumentos de dominação não forem limitados nas constituições, não teremos chance de nos defender contra essas minorias. Então, é preciso incluir na Constituição uma limitação de poder para o dinheiro e para os dados. E eu sei que vão imediatamente me acusar de que isso são fantasias socialistas. Isso não tem absolutamente nada a ver com isso. Esta é uma regulamentação sensata para acabar de vez com esse abuso de poder nos bastidores. Sr. Wolff, o que te motiva, medo ou esperança? Se eu não tivesse esperança, não faria o que faço. Isso também me motiva. Bem, eu me vejo apenas como uma pequena peça dentro da grande história. Tenho filhos, netos e talvez um dia bisnetos, e eu simplesmente não quero que eles vivam em uma prisão digital. E eu percebo agora que essa prisão digital já está construída e que neste momento estão fechando até portas e janelas. E é claro que eu quero fazer algo para que o mundo se torne um pouco melhor e mais livre no futuro e que não continue seguindo nessa direção em que está indo agora. Você explicou isso muito bem. Donald Trump está no cargo há 6 meses. Pode ser que você tenha subestimado Donald Trump de alguma forma nesse meio ano? Ou você diria que não? Tudo como esperado. E os fãs do Make America Great Again continuam vivendo na própria ilusão do grande salvador. Agora já existe uma grande divisão entre Donald Trump e seus fãs do Make America Great Again. Ou seja, Donald Trump se revelou um mentiroso notório nos últimos 6 meses. Ele fez várias promessas ao seu pessoal, mas não cumpriu. E agora, no contexto desse escândalo Epstein, ele mostrou claramente que a palavra dele de ontem não vale absolutamente nada. Mas, curiosamente, há outro lado nessa história do Epstein. Essa história do Epstein tem capturado completamente a atenção do público mundial há 2 semanas. Praticamente não houve outro assunto. E para mim, isso é uma manobra de distração inacreditável, possivelmente a maior manobra de distração que já existiu na história americana, porque na semana passada foram aprovadas 3 leis sobre as quais quase ninguém fala, 3 leis que abriram caminho para a moeda digital do Banco Central. Donald Trump disse em sua campanha eleitoral que é contra a moeda digital do Banco Central. Ele não vai permitir que ela seja implementada, mas na semana passada foram aprovadas as seguintes 3 leis. Primeiro, o Genius Act. Essa é uma lei para promover e estabelecer as stablecoins. Stablecoins são criptomoedas que estão atreladas a valores reais, geralmente a moedas, principalmente ao dólar americano. Depois, o Clarity Act, que equipara essas criptomoedas a mercadorias e valores mobiliários, ou seja, agora conjuntos de dados são equiparados a valores físicos. Isso é interessante, pois na prática abre caminho para CBDCs. Tudo isso está acontecendo agora por meio de emissores privados, mas todo o campo está sendo preparado. Basta um pequeno passo dos emissores privados ao Banco Central e pronto, né? Você tem a moeda digital do Banco Central e o maior engano. Esta é a 3ª lei promulgada. A 3ª lei é o Antimoeda Digital do Banco Central, Surveillance State Act, ou seja, a lei contra um estado de vigilância da moeda digital do Banco Central. E está escrito lá, eu anotei sim, literalmente. Nenhum banco do Federal Reserve pode oferecer a uma pessoa física, seja diretamente ou por meio de uma instituição financeira ou outro intermediário, uma moeda digital de banco central ou um ativo equivalente, seja de forma direta ou indireta. Parece que, assim, a moeda digital do Banco Central foi realmente eliminada do mundo. O mais interessante é a última frase dessa lei. Ela diz o seguinte: todas essas regulamentações valem a menos que uma nova lei federal aprovada após a entrada em vigor desta lei as autorize. Ou seja, isso praticamente contém sua própria negação. Essa lei, portanto, não serve para outra coisa senão para conter a resistência da população americana, fazendo com que as pessoas continuem acreditando. Sim, Donald Trump agiu exatamente como disse na campanha eleitoral. Na verdade, ele fez o contrário.
Então, Donald Trump é, para mim, o maior mentiroso e trapaceiro que já ocupou o cargo de presidente nos Estados Unidos. Isso ficou muito claro para mim na semana passada e continuará evidente. Donald Trump é um dos maiores beneficiados por essas leis. Então, só nos últimos 2 meses, ele arrecadou cerca de 500 milhões de dólares com a Liberty Financial junto com seus 3 filhos. Ou seja, ele não faz tudo isso de graça, não. Eu acho isso muito interessante. E, por outro lado, penso que somos governados por verdadeiros psicopatas. Quero dizer, a corrupção no passado era combinada em Davos ou em algum lugar atrás de portas fechadas. Todos já sabiam disso, mas agora ocorre diante do mundo e ninguém fala nada. Sim, exatamente. Acho interessante. Às vezes me pergunto se Donald Trump faz isso espontaneamente ou está sendo chantageado para isso. Não consigo imaginar alguém se colocar voluntariamente nessa situação, porque realmente não é fácil nem para ele. Eu, particularmente, não acredito que Donald Trump vá conseguir terminar seu mandato, mas já tem alguém esperando para assumir. Peter Thiel, fundador da Palantir, também patrocina J.D. Vance. J.D. Vance agora é o vice-presidente. Curiosamente, nas últimas semanas, J.D. Vance se afastou um pouco de Donald Trump. Quando o ataque ao Irã ocorreu, J.D. Vance criticou publicamente. Ultimamente, ele não tem apoiado Donald Trump tão claramente. Então eu posso imaginar muito bem que em algum momento Donald Trump será deixado de lado. Ou vão dizer que o homem está doente ou que ele está velho demais agora. Ou vão dizer que ele se comportou de forma tão negativa nesse escândalo que precisamos de outro presidente. Algo parecido com o que aconteceu no caso Watergate com Nixon. J.D. Vance vai assumir e o complexo financeiro digital terá basicamente seu representante na presidência. Donald Trump sempre foi a última esperança para muitos, inclusive para mim em certos momentos. Porque eu pensei, ok, esse cara é de alguma forma radicalmente diferente, fala coisas que muitos não têm coragem de dizer. Se até mesmo um Donald Trump está comprometido, o que resta então? Sim, a gente tem que começar tudo de novo. Então, a gente tem que se livrar desses conceitos antigos de que é possível fazer alguma mudança dentro desse sistema. Enquanto a gente não fizer aquilo que eu mencionei antes, ou seja, mexer nas constituições, nada vai mudar no mundo todo. Os mais corruptos sempre chegam ao poder. E como estamos no momento em uma fase histórica especial, ou seja, o antigo sistema financeiro chegou ao fim e precisa ser substituído por um novo. As pessoas não aceitarão voluntariamente esse novo sistema. Há novos dados sobre isso, bem interessantes. E é por isso que, naturalmente, é preciso colocar os mais corruptos dos grupos, ou seja, os melhores mentirosos profissionais, em altas posições políticas. Aliás, achei interessante uma notícia que acabei de encontrar. A Duma russa, ou seja, o parlamento russo, acabou de anunciar que o rublo digital será lançado em setembro próximo. Uma pesquisa foi feita entre os russos sobre isso. Curiosamente, 51% dos russos disseram que não aceitarão a nova moeda. Então, ali na Rússia existem os mesmos problemas que nos Estados Unidos ou aqui no Ocidente. Esse novo sistema financeiro não será implementado normalmente. As pessoas precisarão ser pressionadas significativamente. Agora, você mencionou os arquivos Epstein em vários momentos. Isso é realmente só uma manobra de distração? Ou esse pântano que precisa ser drenado é de fato muito, muito maior do que se pode imaginar? Sim, esse pântano é enorme. Bem, a gente sabe que os ultra-ricos de verdade vivem em uma torre de marfim e que eles também se permitem coisas que nenhuma pessoa normal se permitiria. E Donald Trump e Jeffrey Epstein foram muito próximos por mais de 20 anos. Ambos faziam parte da alta sociedade de Nova York e essa alta sociedade nova-iorquina praticamente não tem nada a ver com moral ou ética. Pode-se supor que as piores coisas que se ouve são verdadeiras e que a realidade é ainda pior. Então, esse é um dos motivos pelos quais eu acredito que talvez não consigam manter Donald Trump por muito tempo, porque agora estão desenterrando tantas falhas antigas dele. Duvido que seja possível conviver com um presidente assim por muito tempo, que consigam viver assim. E a vantagem de J.D. Vance é simplesmente que J.D. Vance é tão jovem que não tem nada a ver com toda essa história. Então isso já é muito. Essa figura foi escolhida de forma muito inteligente. Agora, a ministra da Justiça americana, Bondi, diz que nessas fitas há dezenas de milhares de horas de material pornográfico e infantil. Por que não usam um exemplo e colocam algum famoso de menor destaque diante da imprensa, ao menos sendo acusado? Isso tiraria muita pressão. Sim, acho que eles têm muito medo disso. Acredito que essas fitas não estão só com a senhora Bond, mas também em outras gavetas, e que se alguém começar a mexer nisso, essa pessoa pode imediatamente voltar a ser alvo.
Bom, eu duvido muito que haja muitas pessoas ali que não tenham um esqueleto no armário, e acho que todos eles se protegem mutuamente. A gente vê agora que os democratas não fazem absolutamente nada contra isso, porque entre os democratas há algumas figuras muito proeminentes, ou seja, claramente também estão muito envolvidos nesse lamaçal todo. Não está envolvido só o Bill Clinton, mas também alguns outros. Acho que é simples, aí há uma grande rede de pessoas ali, todas realmente têm culpa. Mas todos tentam proteger uns aos outros para não serem expostos eles mesmos. Quando o Sr. Wolf afirma que seria necessário alterar a Constituição para limitar a multiplicação do dinheiro, isso parece uma oposição radical, quase dizendo as pessoas vão para as ruas. Sim, provavelmente vai acabar acontecendo. Não é o meu desejo que as pessoas saiam todas para as ruas, mas provavelmente haverá motivo para isso. Tenho quase certeza de que, quando esse novo dinheiro for introduzido, não importa de que forma isso aconteça, muitas pessoas vão se opor a isso. Acredito que surgirão sociedades paralelas, já que o dinheiro em espécie será abolido e só existirá o digital do Banco Central. Acho que as pessoas vão voltar a usar dinheiro antigo como moedas de prata no dia a dia, que então vai se formar uma espécie de sociedade paralela. Tenho quase certeza de que muitos não continuarão participando voluntariamente desse desenvolvimento em inteligência artificial. Então vamos ver milhões e milhões de empregos sendo perdidos nos próximos meses e anos. E as pessoas não vão simplesmente aceitar isso. Em algum momento elas vão se levantar e dizer: assim não dá para continuar, precisamos fazer alguma coisa. É preciso orientar as pessoas e começar pelo que importa. E o que realmente importa é limitar o poder dos dados e do dinheiro. O que me irritou nos últimos meses, muitos repetem como um mantra: compre prata, ouro, algumas latas de ravioli, atum, água e tente aguentar de alguma forma. Você acredita que é tão simples assim que dá para simplesmente se isolar e levar uma vida paralela? Porque eu acho que quando as pessoas acordarem desse mundo paralelo, elas vão encontrar lá fora, acredito eu, um mundo totalmente controlado e ditatorial. Como isso vai ser, nós já vimos durante a crise do coronavírus, então também é preciso dizer que, infelizmente, uma grande parte das pessoas vai acabar acompanhando isso. Então, eu também suspeito que a moeda digital do Banco Central será introduzida junto com um grande evento, ou seja, ou com um crash cibernético, ou com um grande crash financeiro, ou com uma enorme transformação no mercado de trabalho. Vão dizer: temos tantos desempregados que não conseguimos mais sustentar todos vocês. Só faremos isso se aceitarem a nova moeda e as aposentadorias serão ajustadas. Então, que os perigos eles são enormes neste momento, né, de realmente sermos levados para essa prisão digital com janelas e portas trancadas. No momento, não vejo outra forma de resistir a isso. Além de se preparar para tempos difíceis, é essencial agir ativamente. Isso é muito importante. Então, se isolar e tentar viver em felicidade em uma rede, isso não vai funcionar a longo prazo. Quero dizer, basta olhar para os avanços tecnológicos na área dos drones. Os drones, atualmente, drones conseguem localizar e eliminar qualquer uma das bilhões de pessoas no mundo. Ou seja, vivemos em um mundo totalmente vigiado. O sistema de satélites de Elon Musk tem grande influência, já que nos observa o tempo todo. Não há como escapar. Por isso eu digo, se preparar é uma coisa, mas trabalhar na conscientização é outra. O segundo é tão importante quanto o primeiro. O senhor explicou muito bem, Sr. Wolf, e concordo totalmente. Com certeza, algum tipo de evento cisne negro será encenado de alguma forma para que as pessoas, por medo, se juntem voluntariamente a esse sistema. Exatamente. Sim, é isso. Também temo que seja possível, por exemplo, que a guerra no Oriente Médio exploda de repente, porque realmente há muitas coisas acontecendo por lá. Olha, é preciso dizer que o que está acontecendo na faixa de Gaza é realmente um crime histórico absoluto. Isso nunca aconteceu antes na história da humanidade, que 2 milhões de pessoas sejam deixadas à fome e que ainda atirem nos famintos como se fossem alvos. É algo tão incrivelmente desumano, e há um plano por trás disso, no qual, aliás, de forma interessante, Blair, o ex-primeiro-ministro do Reino Unido, está fortemente envolvido. Existe um plano de futuramente realocar todos os palestinos da faixa de Gaza e transformar a área em um resort de luxo. Quero dizer, não existe mais cinismo do que isso, não tem como. Mas vivemos nesse mundo em que o cinismo realmente se tornou totalmente desenfreado. E os dois maiores psicopatas, Trump e Netanyahu, então se abraçam e querem de alguma forma se conceder o Prêmio Nobel da Paz. Isso é totalmente absurdo. Esse foi o auge do grotesco quando o senhor Netanyahu entregou ao senhor Trump a carta em que o indicava ao Prêmio Nobel da Paz.